Boa noite, estamos chegando na terceira live da destinação do imposto de renda. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando, se apresentem pelo chat ali, diga de onde você está nos assistindo. Você pode interagir conosco, curtir, comentar, chamar os amigos, para que a gente tenha uma conversa bem legal hoje sobre a destinação do imposto de renda aos fundos municipais da criança e do adolescente aqui de Santa Maria. E para estar comigo, eu vou chamar agora um time, né, de parceiros, para que a gente tenha uma conversa bem interessante. Vou começar chamando o Paulo Comaceto. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, aos colegas participantes, a todos que estão nos assistindo aí. Tudo bem. Vou chamar a irmã Anja e a Carol. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou a irmã Anja, aqui do Lar Vila Itagiba. Eu vejo que é muito importante esse nosso bate-papo agora, porque a gente tem a oportunidade assim, de demonstrar um pouquinho do que é o Lar Vila Itagiba e a importância dessa instituição em Santa Maria. Que bom. Então, E a Carol? Eu sou Relações Públicas na instituição, responsável pela comunicação e compartilho da mesma ideia da irmã. Agradeço a oportunidade e o convite também. É sempre bom a gente ter momentos de troca em que possa mostrar o trabalho do lar e conhecer até o trabalho de vocês no programa também. Muito bem. E o Paulo é um grande parceiro nosso, né, Paulo? Isso aí. Vamos lá, onde precisar, nós estamos aí, o que estiver ao nosso alcance, vamos trabalhar juntos. Que bom. Então, para a gente falar um pouquinho, começar nosso bate-papo, eu vou colocar, então, uns dados que a gente tem aqui sobre a destinação do imposto de renda e como esse ano é um ano atípico, diferente, né? Nós fizemos uma pesquisa para saber o perfil das pessoas, né, que fazem a destinação aqui em Santa Maria e por que elas não fazem também, né? Então, a gente perguntou a idade das pessoas e as pessoas que responderam, né, a pesquisa, a grande maioria em torno de 46 a 60 anos, né? As ocupações aqui, então, são várias, mas tem uma aqui que eu gosto bastante de verificar, né? De que forma você faz a declaração do seu imposto de renda. E aí, 48,7% tendo o auxílio de profissionais ou escritório de contabilidade e 50% faz por conta própria, né? Então, por isso que a gente tem trazido todos os dias um parceiro, né? O Espaço Contábil está aqui conosco, e é por isso que o Paulo foi convidado hoje, para a gente reforçar, né, Paulo, a importância dos nossos contadores para que aconteça como um todo. Eu vou deixar o Paulo falar um pouquinho e reforçar esse convite, né, para que os nossos colegas contadores nos ajudem nessa empreitada, não é isso, Paulo? Isso aí. Bom, na realidade, o Espaço Contábil por Santa Maria, mas de uma maneira geral, o CRC do Rio Grande do Sul, ele comprou essa ideia há bastante tempo, não é? E temos feito um trabalho enorme de divulgação em todas as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, no site, divulgação com todos os nossos profissionais. Nós temos mais de 38 mil profissionais hoje no estado do Rio Grande do Sul. E, muito embora a confecção da declaração do imposto de renda à pessoa física, ela não é uma prerrogativa própria dos profissionais da contabilidade. Tanto que nós vimos aí que mais da metade, ou 50% e alguma coisa, faz a sua declaração por conta própria. Então, não há necessidade da intervenção de um profissional da contabilidade. Mas a gente sabe que é uma das atividades que a gente desenvolve bastante, embora não sendo prerrogativa, porque tem muitos empresários onde a contabilidade da sua empresa, sim, é uma prerrogativa do contador,
e daí este empresário já designa para este profissional da contabilidade fazer a sua declaração. E aí, por outro lado, nós temos aqueles que são ou funcionários públicos, que têm só uma fonte de renda, que a declaração ela não é tão assim complexa, eles acabam por fazer por conta própria, não é? Mas em todas aquelas em que nós fizemos, nós profissionais, nós procuramos incentivar para que todos aqueles que façam a sua declaração pelo modelo completo, que são os que estão habilitados a fazer a destinação, eles destinem este percentual para os fundos. O fundo da criança, que pode destinar 3%, e o fundo do idoso, a partir deste ano de 2020, base 2019, também está podendo destinar os 3%, não é? Muito embora ali atrás, não é? Até 31 de dezembro de cada ano, essa destinação possa ser maior. Então, se eu fizer o depósito até 31 de dezembro, eu posso destinar até 6% do meu imposto devido. Se eu não fizer isso lá, que muitos esperam para saber como é que vai se comportar a sua renda, as suas despesas, e fazem isso somente agora no mês de abril, que esse ano excepcionalmente é junho, então é os 3%, não é? Mas se fizermos aqui nos 3%, já é uma baita de uma ajuda, não é? E agora, entrando, então, os dois fundos, possibilita que se destine 6% de quem tem o imposto, não é? Então, eu costumo até frisar essa palavra, não é doação, tá? É uma destinação. Por quê? Porque se eu tiver R$100 para pagar de imposto, eu vou destinar R$3 para o fundo do idoso, R$3 para o fundo municipal da criança, e vou recolher os 94 que restaram para os cofres do governo, não é? Então, o meu imposto devido é 100 e eu vou continuar pagando os 100. Eu não vou pagar um centavo a mais por eu ter destinado para o fundo do idoso e da criança. Então, é em cima disso que nós trabalhamos, é em cima disso que nós incentivamos, que nós procuramos divulgar para todos aqueles para que possam cada vez mais estarem destinando a esses valores. Então, vamos dar um oi para a Luciana, né? Oi, Luciana, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Você está sem ter microfone, o que está acontecendo? Nós estamos te ouvindo, Lu. Luciana. Então, Paulo, só para a gente continuar aqui. Oi. Tá, deixa eu só te mostrar, então, Paulo, a todos ali, a pesquisa que a gente fez, né? Por que a gente está fazendo essas lives, então? Porque em torno de 30% das pessoas que responderam o nosso questionário disseram que não sabia que podia destinar. E mais 34% disseram que desconhecia o passo a passo de como fazer a destinação. Que então, é muito simples, né? Isso. Então, é por isso que a gente tem feito todas as vezes aqui, uma apresentação rápida, né? De como que a gente pode fazer a destinação. Então, eu vou passar aqui rapidinho, reforçando, então, e aí, se vocês precisarem, podem me interromper, né? Que daí a gente vai, porque é uma conversa, né? Então, se vocês precisarem, é só chamar aqui que a gente vai falando. Então, o que é a campanha, né? A campanha que foi lançada aqui em Santa Maria, né, de destinação do imposto de renda, com o nome Imposto Solidário. Essa campanha, então, ela incentiva as pessoas a fazer a destinação para os fundos municipais da criança, do adolescente e do idoso, certo? Quem são beneficiados? Nesse ano de 2020, nós temos 17 projetos cadastrados, tanto no fundo da criança e adolescente, quanto no fundo do idoso. No fundo do idoso são 3 instituições, né? A gente começou com o Lar das Vovozinhas, ontem foi o Oscar Pitã, e hoje é o Vila Itagiba. Então, são as 3 instituições que cuidam de idosos. E nós temos, então, 14 projetos da criança e adolescente, que podem, né, receber recurso nesse ano. Quem é que pode destinar? Como o Paulo tinha colocado ali, as pessoas
os contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele por deduções legais. Esse ano, né, no ano atípico, pode ser feita, então, até 30 de junho a destinação. Quanto custa? Isso aqui a gente precisa reforçar sempre, né? Como o Paulo falou, não custa nada, pois esse valor você iria pagar para o governo federal. Você apenas está destinando este recurso para Santa Maria, para que ele fique na nossa cidade. Então, ontem a Simone estava conosco, né, que é a delegada do CRC, aqui em Santa Maria, e a gente estava conversando, esse recurso, ele iria para o governo federal, no entanto, a gente tem a possibilidade de deixar esse recurso aqui na nossa cidade, investir, porque a gente percebe que as necessidades, elas estão mais próximas da gente. Então, por isso que esse recurso fica aqui. A gente até brincava com o delegado Araquém há algum tempo, né? Ele dizia, vocês querem que eu tire o dinheiro do meu chefe e dê para o chefe de vocês. E aí a gente brincou, né? Não, mas é que você mora na cidade do meu chefe e não na cidade do teu chefe. Mas, na verdade, não é nem para o meu chefe, nem para o chefe do delegado. A destinação são para as crianças, os adolescentes e os idosos. Então, esse é o chamamento, né? E aí reforça-se que o valor que você tem, que você vai destinar, ele é reduzido do valor que você tem a pagar ou acrescido no valor da restituição. E isso algumas pessoas não sabem, que mesmo você tendo o recurso imposto a restituir, você pode fazer a destinação e esse recurso volta para você. Esse ano, como as destinações, a restituição, ela foi antecipada, né? A gente brinca, o nosso secretário de Finanças é um economista, e a gente fez um card dizendo exatamente isso, que se você pegar esse recurso e fizer a destinação, mesmo você que tem imposto a restituir, é um investimento, né? Seguro, rentável e solidário, porque é remunerado pela taxa Selic, né? Melhor que você deixar o dinheiro na poupança. Como é que a gente faz? Então, só uma parte, Rosaura, se tu me permites, duas observações, tá? E se tu tivesse feito essa declaração, já entregue ela, tu poderia arriscar receber de volta antes de pagar, porque 29 de maio já entraram restituições, tá, do imposto de renda, que o prazo é final de junho. Claro que essas restituições, elas entraram para quem já entregou a declaração, mas tu pode ter entregue a declaração lá em abril e o prazo para pagar, para recolher, é 30 de junho, não é? Isso é uma observação. A outra observação, quando tu fala assim, o dinheiro fica em Santa Maria, né, e não vai para o governo federal. Mais do que isso ainda, ele fica em Santa Maria para ser aplicado direto nos programas das instituições cadastradas. Porque se nós não fizermos isso, ele vai para Brasília para ser aplicado onde? Não se sabe, porque ele é um imposto que vai para o Caixa Único do governo. Ele não volta de lá para vir aqui para o Lar Vila Itagiba, para o Lar das Vovozinhas, para os Carpitã e para as instituições de criança. Ele volta para outras coisas. E se ele ficar aqui, ele já fica diretamente aplicado. Então, são duas vantagens que se tem aí. E aqui em Santa Maria, né, Paulo, a gente tem ainda mais um privilégio, no caso, que pela legislação do Fundo Municipal, tanto da criança e adolescente quanto do idoso, as pessoas que fazem a destinação, elas podem escolher especificamente o projeto. Sim. Então, pode depois, no final da apresentação aqui eu mostro, pode entrar lá no site da prefeitura e dizer, eu quero que o meu recurso vá para tal instituição. Então, isso foi uma longa caminhada, né, que a gente conseguiu fazer isso. Então, voltando para cá, para que as pessoas façam, e como o Paulo falou, é muito simples. Depois de você lançar todas as receitas e despesas na declaração, o próprio sistema do imposto de renda vai te dar a opção para você escolher se você vai fazer por deduções legais ou pelo desconto simplificado. Nesse caso aqui, a opção da pessoa seria a melhor para ela fazer por deduções legais. E é neste fato, desta forma, que ela pode destinar o imposto de renda. A partir daí, ela vai entrar em deduções legais, né? Aqui, ó, doações diretamente na declaração. Logo em seguida,
vai abrir as duas caixinhas aqui que você pode escolher o criança e adolescente e o idoso, qual dos fundos que você vai destinar. Você clicando em novo, ele já vai aparecer o valor que você tem disponível para destinação. E aí, o que a gente chama atenção? Se possível, coloca o valor total. Mas vai que nesse momento que nós estamos passando agora, você não disponha de todo o valor disponível, esse valor aqui, que é o valor que está disponível para destinação, faz a parte que você pode. Então, nesse caso aqui, né, era 1.489, quanto disso você pode destinar? Será muito bem-vindo para todos, né? O valor que for possível. E aí, o que acontece? Vai abrir essa outra caixinha. Oi. Tu me permite fazer mais uma complementação aí? Claro. Para a gente que está fazendo declaração toda hora é tranquilo, mas se alguém, por exemplo, tem dificuldade, esse valor que está mostrando aqui, ele aparece um cálculo automático, ele é 3%, não é? Mas provavelmente ele não vai ser 3% do valorzinho que está aparecendo ali de imposto a pagar, porque quando o sistema calcula para ti qual o mais vantajoso, se é pelas deduções legais ou pelo desconto simplificado, aquele ali é o valor do imposto que tu tem a recolher, mas pode não ser o valor devido na tua declaração, porque o teu valor devido, esse valor aí é 12 mil que está aparecendo aí, Rosaura? Sim, é 12.410. Tá. Tu poderá ter um valor de 20 ou 30 mil que é devido na declaração, só que tu já tiveste uma retenção na fonte e está restando somente 12 mil para tu pagares agora. Só que o cálculo que ele vai fazer não é em cima dos 12, é em cima do valor devido, que ele pode ser 20 ou 30 mil. Então, só para entenderem, muitas vezes, quem não está adaptado a fazer, que esse valor dos 3% é sobre o devido e que poderá não ser sobre esses 12 mil aqui. Então, por isso que quando a Rosário fala que às vezes tu tem um valor para restituir aqui, e na realidade tu pode calcular, porque o teu valor a pagar, digamos, era 5 mil, tu tiveste 6 mil de retenção, tu vai ter 1.000 para restituir, mas tu pode fazer um cálculo de 3% sobre os 5 mil, que dá R$150. Com certeza. Então, seguindo aqui. Depois que você definiu lá o valor, você vai escolher, então, o tipo de fundo, né? Municipal, escolher o estado do Rio Grande do Sul e escolher a cidade de Santa Maria, certo? Na sequência, clica ali no OK e repete para o fundo, para o outro fundo, porque esse ano, então, a gente tem a possibilidade de destinar 3% para a criança e o adolescente e 3% para o idoso. E vale lembrar que nesse momento agora da declaração, você não pode destinar 6% para a criança, certo? Ou 6% para o idoso. Não, você vai ter que destinar até 3% para a criança e até 3% para o idoso. Isso também é interessante a gente reforçar. Então, clica, depois que você fizer, vai imprimir os dois DARFs, né? Na verdade, são 3, porque 2 é o da criança e adolescente, depois do idoso, e o terceiro DARF, que é o da Receita Federal mesmo, né? E aí a gente reforça que o valor destinado será abatido do total a ser pago ou será acrescido no valor a ser restituído. Depois, então, era que a gente estava comentando antes. Aqui, pela legislação do nosso município, é possível escolher o projeto que você quer destinar. Então, depois de fazer a destinação, você entra no site da Prefeitura de Santa Maria, e aí tem duas possibilidades. Você pode levar o teu DARF diretamente na instituição que você quer, ou entrar no site da Prefeitura e fazer o registro. As duas formas são válidas, certo, pessoal? Entrando no site do Imposto Solidário, faz um cadastro rápido aqui, e aí vai escolher, então, qual dos projetos que você quer participar. Aqui estão os 17 projetos desse ano, né? Você vai acrescentar, então, aqui o comprovante do DARF, e pronto. Está definido lá qual é o projeto que você quer ajudar. Então, isso eu acho que é de fundamental importância, né? Para que a gente possa
possa fazer esse trabalho como um todo, né? E aí, então, eu deixo, não sei se o Paulo quer complementar, ou senão a gente passa para as meninas. Teu microfone tá fechado, Paulo. Fechei. Basicamente, eu acho que a gente já deu o recado inicial aí, não é? Eu deixaria agora as outras colegas aí se manifestarem e depois, na medida do possível, a gente pode ir respondendo se tiver alguma pergunta, não é? Mas o principal é o incentivo que nós estamos dando, e se tiver dúvida, procure um profissional da contabilidade, tá? E ele certamente vai lhe ajudar a fazer uma boa declaração e vai ajudar a fazer uma boa destinação também. Muito bem. Eu acho que só reforçar isso da destinação, porque quando se fala assim a palavra vai doar, quando se fala em doação, muitas pessoas pensam assim, no dia a dia eu já faço uma doação para o lar dos idosos, né? Eu vou ao supermercado, eu compro um leite, eu compro um trigo e eu dou para a instituição. Então, não tenho como mexer no imposto de renda, porque eu posso ter problema depois com a receita. Então, o fato de reafirmar constantemente que não é uma doação, é uma destinação, né? Isso fica mais claro para as pessoas e até motivá-las a, de fato, destinar. E eu acho que é algo assim, muito importante que tem acontecido nesse momento, é que as pessoas também vão saber que não é destinar para qualquer lugar. Ela tem a condição de destinar para Santa Maria. Aquilo que o recurso vai ficar aqui. E se fica no nosso município, com certeza, o investimento ela vai, inclusive, poder acompanhar melhor, né, os investimentos, seja em qualquer uma das 3 instituições, que todas têm o mesmo objetivo, né, que é atender os idosos da melhor forma possível, que é garantir os direitos básicos, mas a gente sabe também que o idoso, ele não apenas se alimenta e ele toma medicamento e ele precisa de higiene, ele precisa também de um ambiente favorável, ele precisa ter pessoas capacitadas para cuidar deles. Então, as 3 instituições de Santa Maria, elas precisam, né, muitas vezes, desse recurso, que não tem de onde tirar. Então, assim, essa destinação, ela é importante para todas as instituições. Acho que teu microfone está desligado, Rosário. Carol, Bom, eu acho que vale a gente explicar e contar um pouco do que é o Lar Vila Itagiba. O Lar Vila Itagiba ele foi fundado em 7 de dezembro de 1947 pela ASAN, que é a nossa mantenedora, que é a Associação de Auxílio aos Necessitados aqui de Santa Maria. E no início, ele foi uma instituição que acolhia homens, mulheres, crianças, idosos, todos aqueles que precisavam de auxílio, que precisavam de cuidado. A nossa história, eu costumo dizer, ela já começa bonita, porque a instituição ela foi construída com um valor, com um recurso que era para ter sido utilizado em armas, no período da Segunda Guerra. Esse recurso veio para Santa Maria e se tornou o espaço que é hoje, que é casa, né? Nós somos casa, isso a gente gosta de deixar muito claro enquanto instituição. Nós somos um lar, nós acolhemos idosos e nós somos casa. Por isso, a dedicação e a vontade de fazer, de entregar mais para esses idosos. E nesse sentido de entregar mais, que eu ressalto, que a irmã já falou, da importância da destinação desse recurso aqui para Santa Maria. As pessoas que conhecem mais de perto uma instituição como a nossa, ou como as outras aqui, que tem esse mesmo objetivo, elas percebem que tem várias pequenas carências que, por falta de recursos, muitas vezes não são supridas. A irmã falou e falou muito bem, o idoso ele precisa de cuidado. Nesse sentido, nossa instituição tem 45 funcionários, é isso, né, irmã? 43 agora. 43, perdão, me enganei. E todos esses funcionários, eles têm como único objetivo promover a qualidade de vida do idoso e assegurar todos os direitos deles. Então, nós temos nutricionista, e aí a nutricionista vai muito além de criar o cardápio, é todo o acompanhamento da saúde do idoso, nós temos fisioterapeuta, tudo para garantir a qualidade de vida. E aí reforçar,
Nós somos uma casa e somos uma casa que cuida. Acho que essa é a síntese do que é o Lar Vila Itagiba e dos nossos princípios de trabalho. E é muito importante, assim, ressaltar que às vezes a gente fala assim, nossa, por que tanta gente para cuidar de 74 idosos? E em todas as instituições, além de ter que cumprir, né, algumas legislações, nós temos profissionais que pertencem a conselhos específicos, né, como o conselho de fisioterapeuta, de nutricionista, assistente social. Então, assim, a própria legislação, ela tenta garantir para o idoso uma assistência de qualidade. Então, o idoso, quando ele está na família, a mesma pessoa que faz o alimento, é a mesma que dá o medicamento, é a mesma que faz a limpeza do ambiente, é a mesma que lava a roupa. Em uma instituição, é necessário um profissional, né, específico, capacitado, para cada atividade. Então, isso aumenta muito mais ainda o custo. Mas eu vejo, assim, que as pessoas em Santa Maria, né, tem um estilo, assim, eu estou aqui desde janeiro, eu cheguei esse ano aqui em Santa Maria, e eu particularmente fiquei muito admirada, né, do quantas pessoas aqui são solidárias. Elas vêm até a instituição. E isso é muito importante, né, isso é fundamental, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, quando as pessoas vêm, elas pensam na alimentação, elas pensam na higiene física do idoso. E a instituição, ela necessita muito mais que isso, né? Ela necessita de segurança patrimonial. Esse idoso está aqui, ele é uma responsabilidade nossa. Então, ele é responsabilidade enquanto alimentação, enquanto espiritualidade, que a gente também tenta garantir isso para o idoso, né? O espaço, um ambiente seguro, tranquilo. E é claro, a gente está passando por uma pandemia, né? Que isso dificulta mais ainda, mas a gente tem algo que eu considero assim como que eu posso dizer, uma bênção de Deus, que são os profissionais que trabalham conosco. Então, junto com a instituição, eles tentam, mesmo com recursos escassos, né, os nossos profissionais, os nossos funcionários, seja da higiene, da lavanderia, eles tentam garantir esse ambiente tranquilo, e a gente acaba tentando suprir também a ausência, né, de familiares e de amigos. E hoje mais ainda, porque a gente não pode receber visitas, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante a ser ressaltada. No momento, a gente não está recebendo visitas, e isso altera muito a rotina do lar. A rotina dos idosos, que antes tinham os familiares, amigos, enfim. A circulação de pessoas mudou, né? Então, até isso surgiu novas atividades que buscam ocupar um pouco esse tempo que era preenchido pelos familiares, justamente. Então, os profissionais se dedicaram a oficinas de vôlei, a cinemas, a oficinas de vários outros jogos, como dominó, cartas, xadrez, damas, tudo para tentar amenizar um pouco essa situação que é bem delicada, no sentido da falta de circulação de pessoas, realmente. Sobre as doações, eu acho muito interessante, e aí aqui fica um registro de agradecimento às pessoas, porque as pessoas nos ligam, perguntam as nossas necessidades, conversam, e é exatamente o que a irmã falou, eles se preocupam com a questão do alimento, com a questão do que estamos precisando. Somos muito gratos e o nosso trabalho tem continuidade graças a esse engajamento da comunidade. E, Rosáura, eu quero, assim, mesmo durante ainda a live, né, estamos na metade ainda caminhando, mas eu quero, assim, agradecer imensamente. Eu não te conheço pessoalmente, né, mas eu já estava comentando com a Carol hoje, assim, como que você foi feliz, né, em convidar as instituições. Porque algumas vezes, quando fala em instituições de idosos, muitas pessoas pensam assim, são os velhinhos coitadinhos que foram abandonados pela família. Então, eles precisam comer e eles precisam dormir. E não, na verdade, não são velhinhos coitadinhos, né? Eles são uma bênção de Deus. São pessoas que, muitos deles, né? Tem alguns que tiveram dificuldades na vida, mas muitos deles contribuíram para o que nós temos hoje, né? A maioria deles
A maioria não, eu digo 100% deles, né? Porque de alguma forma eles fizeram aquilo que hoje é Santa Maria. Então, o fato deles estarem aqui não é porque foram abandonados pela família, porque nós temos idosos que estão aqui porque eles pediram para vir para cá. Exato. Porque eles viram que dentro da família eles não conseguiam serem ajudados, né? Não pelo abandono, mas eles se sentiram como um peso para a família. Alguns vieram porque a estrutura familiar, o tamanho da casa não era favorável, e alguns porque, de fato, não tem referência familiar. Então, eu vejo que esses idosos que estão aqui, eles merecem o respeito nosso, né? E o respeito de todos. Eu acho que saiu. Oi? Parece que saiu. Não. Estou de volta aqui? Sim, tá. Está de volta. Então, assim, eu me emociono em falar, sabe? Eu acho que é porque eu falo muito assim, eu me emociono porque eu vejo o carinho e também o como esses idosos, né, em sua grande maioria, tem sim, aquele que reclama porque ele gostaria de estar fora, tem aquele que ele tem a dificuldade porque, na medida que vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade física, né? Mas, como a Carol disse, aqui é uma casa, né? E a Luciana, que é a nossa assistente social, quando eu converso com ela sobre o acolhimento dos idosos, né? Nós estamos em um período que a gente está com um pouco de dificuldade de fazer o acolhimento devido à pandemia, mas e que a gente está abrindo isso aos poucos, né? Eu vejo como ela fala disso com carinho, de como acolher esse idoso, de como esse idoso tem que ser amado por nós. Não é simplesmente um abrigo, mas é uma casa de carinho. E que para isso a gente precisa, evidentemente, de recursos para continuar esse trabalho, né? Para dar suporte às necessidades físicas que geram também, né, esse carinho, essa atenção, porque carinho e atenção, elas são frutos do cuidado, e o cuidado muitas vezes está em pequenos detalhes. Luciana, e agora consegue falar, Luciana? Não está funcionando. A gente não consegue te ouvir, mas tudo bem, não tem problema. Não tem mistério, a gente vai continuando. Eu vou colocar, então, aqui, enquanto a Luciana tentar resolver lá o problema do som dela, eu vou colocar aqui, compartilhar uns dados que a gente precisa trazer, né? Então, assim, ó, em relação ao ano passado, nós tivemos uma média de destinação em torno de R$ 1.200, né? Em cada uma das declarações, das destinações que foram feitas no ano passado, aqui em Santa Maria. Se vocês olharem a perspectiva, né, desse ano, serão 68 mil declarações que devem ser entregues na nossa cidade. No ano passado, foram entregues 64.526 declarações. No mês de março, a gente teve 16 mil declarações entregues. Ali em abril, a gente teve pouco mais de 8 mil. Em maio também a gente teve 8 mil declarações. Então, na verdade, 48% das declarações de imposto de renda já foram entregues na nossa cidade. Mas isso nos diz também que a gente tem um grande potencial ainda para buscar. E foi por isso que a gente tomou a iniciativa de fazer essas lives, né, de chamar todas as instituições para que a gente possa conversar, porque ainda há muito, né? E pelo que a gente entende, essas pessoas que ainda não fizeram, normalmente são aquelas que têm imposto a pagar, né, Paulo? A gente imagina assim que quem já entregou a declaração deve ter sido as pessoas que tinham imposto a restituir, tá? Sim, e só com um detalhe ainda, Rosaura, se por acaso alguém que estiver nos ouvindo ou que tome conhecimento que já entregou a sua declaração, que não fez o pagamento ainda que vai fazer lá em final de junho e não fez a destinação, o que ele pode fazer? Ele pode entrar e fazer uma retificação da sua declaração sem problema nenhum, sem risco nenhum de cair em malha. Ele entra lá e faz uma retificação fazendo a destinação para o fundo municipal ou da criança ou do idoso. Então, quem é que vai se encaixar aí? É aqueles que responderam lá que não tinham conhecimento, que não sabiam como fazer. Então, se quiserem, mesmo eles estando nos 48% que já entregaram,
ele pode entrar lá e retificar essa declaração. Isso. E aí aqui a gente, só para reforçar alguns números, né, da quantidade de pessoas. Então, no ano passado, foram entregues aqui em Santa Maria, então, no caso, 64 mil declarações, dessas 27.950 pessoas fizeram pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais. Esse era o público que poderia ter destinado. Dessas 27.950, 604 pessoas destinaram. Então, nós estamos aqui entre eles, né, Paulo? Pelo menos 2%, não é? Então, o que acontece? O percentual que foi destinado ainda é bastante irrisório, se a gente for verificar. É claro que essas 604 pessoas foram responsáveis por 724 mil reais. Esse valor é de fundamental importância. Por isso que qualquer valor que a pessoa for fazer da destinação, ela é de grande importância para nós, né? Para todos, tanto criança, adolescente, quanto idoso. Mas a gente chama atenção, e por isso a chamada de hoje, né? Cadê os 23 milhões de reais, né, da nossa cidade aqui, que nós poderíamos fazer essa destinação? Então, por isso que a gente está aqui hoje buscando essas 27.950 pessoas que fizeram a destinação, que fizeram a declaração pelo modelo completo no ano passado, e que provavelmente vão fazer nesse ano também, e que elas poderiam fazer essa destinação. Então, a gente reforça a importância desse valor ficar na nossa cidade. Isso inclusive, investimento, né? Porque movimenta, essas instituições, elas acabam comprando produtos e comprando serviços da própria comunidade. Então, é um investimento, é geração de renda, de emprego e renda para a nossa cidade. Então, esse é o chamamento que a gente tem feito. Mais também, um motivo. Isso, mais um motivo para a gente fazer com que esse recurso fique aqui. E no momento difícil que nós estamos passando, tanto de aprendizado, porque todo esse momento agora é diferente, né? É mais um motivo para que esse recurso fique na nossa cidade. Imagine o quão importante é esse valor, 23 milhões de reais, para ser investido em todos esses projetos, que eles são significativos. Se vocês entrarem lá na página da Prefeitura de Santa Maria e em Imposto Solidário, vocês vão conseguir acompanhar todos esses projetos, né? Cada um deles vai ter uma história, e aí a gente já fica o convite para que na próxima, amanhã, no caso, a gente vai ter quem vai estar conosco será o presidente do COMID, né, do Fundo Municipal, do Conselho Municipal do Idoso, e o nosso secretário de Desenvolvimento Social. Mas, a partir de segunda-feira, da semana que vem, a gente começa, então, com as instituições da criança e do adolescente. Então, o convite para que as pessoas venham, busquem informações, conheçam os projetos, vão até as instituições para saberem do carinho que é cada uma dessas instituições. Ontem até a gente estava comentando, né, que os idosos, eles não são um custo para a sociedade, né? Aí a gente brincou, não é nem investimento, é uma retribuição do que eles já fizeram por nós, né? Então, a gente só está retribuindo um pouquinho. Eu acho válido a gente ressaltar também que o valor do imposto, ele com certeza vai ser transformador, mas na nossa instituição ele já fez a diferença em anos anteriores. A gente teve uma parte do prédio que foi toda pintada graças ao valor da destinação do imposto. E isso é manutenção, e isso é até renovação de áreas. E é claro, tanto eu assisti a live, tanto do Lar das Vovozinhas quanto do Os Capitã, e a gente deu para perceber que a realidade ela é idêntica, né? As demandas são as mesmas, né? E se nós tivermos condições de manter os profissionais, que eu acho que o profissional, funcionário que ele sai da sua casa para vir até o lar, para trabalhar, ele não está vindo apenas para o emprego,
né? Porque aqui ele vai trabalhar diretamente com pessoas. Então, se ele tem garantido os seus direitos enquanto profissional, com certeza ele vai cuidar melhor desse idoso. Ele vai se sentir também que ele é valorizado, que ele é respeitado, e o ambiente também é adequado, né? Porque mesmo as visitas, tem pessoas que, agora não por conta da pandemia, mas tem pessoas que vêm até o lar, porque é um lugar também onde você encontra um momento de paz, né? Onde você encontra um lugar que ele está bem cuidado. Então, a gente sente prazer em ir em lugares que você se sente bem, um lugar que é bem cuidado. Então, a destinação do imposto, seja para nós, né, para o Lar Vila Itagiba, que será muito bem-vindo, seja para o Lar das Vovozinhas, ou seja para o Oscar Pitã, vai ser uma bênção de Deus, né? Eu acredito que aquilo que a gente faz de bem para o outro, ele retorna em bem para nós. E essa aqui é a nossa casa, né? A casa dos idosos, a casa de alguns que provavelmente estão nos assistindo neste momento, e que Deus abençoe a cada um que contribui de alguma forma para uma dessas instituições, que não é uma doação, é uma destinação, é aquilo que você já vai realmente, como disse o Paulo, você não está tirando algo a mais, né? Esse dinheiro já vai sair de você, já vai sair das suas contas. Então, por que não destinar para Santa Maria, para as instituições de Santa Maria? É literalmente as pessoas, nós, enquanto sociedade, com o poder de transformação nas mãos, né? Porque, às vezes, pode parecer um valor pouco, não, em relação a doações de maneira geral, que não pareça tão significativo, mas eu posso garantir que para as instituições isso vai mudar a realidade, isso vai contribuir muito, vai colaborar para que a gente continue o trabalho, para que a gente realize um reparo, para que, enfim, várias coisas que são rotina. As doações, elas são tudo, e doações, quando eu falo, não só financeiras, né? Tem pessoas doando tempo, pessoas doando atenção. Agora, devido à pandemia, nós estamos um pouco mais limitados, mas temos voluntários, temos grupos que visitam o lar, que alegram tardes, que levam música, que levam diversão. Essas pessoas estão doando tempo e elas também estão ajudando a transformar um dia, uma rotina. Então, é muito significativo, extremamente significativo e importante cada doação. Seja de tempo, seja de recurso financeiro, seja ação entre amigos que muitas vezes organizam e entram em contato com a gente. Bom, não tenho palavras para expressar o quão importante é isso. E aqui a gente reforça, aproveitando que o Luiz também entrou aqui, né Paulo? Sim. O nosso prefeito hoje, ele não conseguiu estar aqui com a gente, ele tem corrido bastante, a gente sabe que a coisa está corrida, né? Mas ele sempre pede para que eu reforce a importância dos contadores. E a gente ressalta aqui que em 2017 foi a primeira vez que nós fomos até o espaço contábil para apresentar a proposta, né, da destinação do imposto de renda, do imposto solidário. E naquele ano a gente cresceu 40% no valor das destinações. Então, tenho certeza que esse ano, com esse timaço que a gente vai estar aqui do pessoal do Espaço Contábil, meus colegas, posso dizer assim, contadores como eu, Com certeza, Rosana. Absoluta certeza que a gente vai dobrar a meta e quem sabe a gente passa dos 23 milhões, né, Paulo? É isso aí. Na realidade, assim, então, nós, como profissionais da contabilidade, estamos fazendo um esforço muito grande de divulgação. E nós que moramos e que vivemos em Santa Maria sabemos muito da importância desses locais, desses lares, não é? No caso aqui, a Vila Itagiba tem o Oscar Pitã, Lar das Vovozinhas, tem todos os abrigos de crianças também, do inestimável trabalho que é feito lá, não é? Então, irmã, vamos pegar esse pessoal da comunicação, das relações públicas, e vamos botar a trabalhar. Agora, nessa época de pandemia aí, ó, vamos usar o máximo de tempo aí, vamos divulgar, nos ajudem que nós vamos ajudar vocês, não é? Então, isso mesmo, um trabalho em equipe, de colaboração. Exatamente, não é?
Trabalho De troca. colaborativo, ele rende. Isso. Então, lá em 2017, quando nós começamos a trabalhar junto, a Rosaura é uma guerreira, batalhadora, e podem ter certeza que se esses 734 mil aí chegou a Santa Maria, não é? Muito, muito mesmo é pelo trabalho da Rosaura, tá? Então, vocês que... A gente que acompanha ela há mais tempo aí sabe do esforço que ela faz para que isso aconteça, né? E nós ajudamos, agora ela é que capitaneia tudo isso. Então, quando nós começamos a trabalhar juntos, se cresceu 40%, agora com vocês, trabalhando junto conosco também, vamos crescer bastante nisso aí e chegar bem perto daquilo que a gente precisa, que vocês precisam para dar um atendimento melhor do que o que vocês já fazem hoje. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá, não é? E vamos juntos em busca deste objetivo maior aí, que é trazer esses recursos. Como a gente vinha falando, às vezes a gente coloca assim, por que tantas pessoas, né, que a gente estava conversando ali, né? Porque os lares, eles funcionam 24 horas por dia, não é isso? 7 dias por semana. Então, isso é muito importante que as pessoas ressaltem, não tem descanso, alguém vai ter que estar lá atendendo, são quantas refeições por dia, e o gasto que se tem com produtos, tanto de limpeza, quanto de alimentação, quanto de higiene, ele é enorme, então... Fora as contas básicas, como, por exemplo, água, luz, internet... que são fundamentais, né? E depois temos uma outra questão que eu tinha até abordado, o idoso em casa, da família, tudo é o mesmo familiar que faz. Quando ele está institucionalizado, a gente tem que cumprir algumas legislações. Algumas não, todas, né? Nós temos que cumprir todas as exigências. Então, em casa, o familiar pode dar o medicamento. Quando ele está na instituição, é obrigatório que eu tenha profissional de enfermagem. E se eu tenho um técnico de enfermagem, o conselho exige que tenha um enfermeiro. E assim por diante. Em casa, o idoso ele é levado até a fisioterapia. Se ele está em uma instituição, eu tenho que ter o fisioterapeuta aqui dentro, e aí todos a aparelhagem, e assim são todas as instituições. Então, existe também uma demanda, né, de legislação, que eu não sou contrária a isso, inclusive eu apoio, porque isso dá mais segurança para o idoso, melhora a qualidade de vida dele. Então, assim, as necessidades, elas aumentam quando ele está institucionalizado, mas que a gente vai resolvendo isso na medida que as pessoas vão fazendo suas doações, na medida que as pessoas também fazem a destinação pelo imposto de renda, e como eu já tinha dito, Santa Maria tem uma população muito solidária, que assim a gente louva a Deus, né, e agradece imensamente pelas pessoas que vêm até nós, né, seja individual, vem individual, vem em grupo, vem em empresa, e isso é muito importante. Eu sei que essa é a realidade que as 3 instituições, porque se não fosse pela população, nós não conseguiríamos dar o atendimento que a gente dá para os nossos idosos. A gente reforça a questão que esse atendimento que vocês, instituições, estão dando aos nossos idosos, no caso, ele é uma responsabilidade do poder público. Então, vocês estão substituindo essa obrigação, né, que o poder público tem, e estão assumindo. Então, quando a gente fala de direitos, deveres, obrigações, é o que cada um de nós pode fazer para melhorar essa situação que está aí, e que a gente estava reforçando, eu não consigo entender como é que tem pessoas que destinam, que doam dinheiro, né, diretamente para a instituição, e quando você vai pedir a destinação do imposto de renda, eles te dão 1000 desculpas. Essa questão de, não, isso é muito complicado, ou então, não quero problema com a Receita. E na primeira dia das nossas lives, a gente trouxe o delegado da Receita Federal, o Araquém, para que ele tirasse esse mito, né? A pessoa não vai cair na malha fina porque fez a destinação do imposto de renda. Ela pode cair por outras razões, mas porque fez a destinação, isso não. O máximo que pode acontecer
é dar alguma divergência se ela disse que ia fazer a destinação, né? Fez lá o DARF e não pagou o DARF, no caso, né? Mas aí é simples, mas cair na malha fina porque fez a destinação, isso não acontece. Então, ele reforçou bastante essa questão. E aí, a gente já está se encaminhando para os finalmente aqui. Então, vou colocar à disposição de cada um de vocês para que vocês façam suas considerações finais, né? Deixa sua mensagem de reforço pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? Não sei se começamos... Sim, Carol. Pode falar, Carol. Muito obrigada, irmã. Eu acho que a mensagem final é muito obrigada. Até aqui, a comunidade santamariense, a todos que se dedicam ao Lar Vila Itagiba, o nosso mais sincero muito obrigada. É uma gratidão que, às vezes, palavras não são suficientes para explicar, mas que, no mínimo, 74 vidas são impactadas com uma boa ação, diretamente. E aí, indiretamente, nós temos os familiares, nós temos os amigos, as pessoas que querem bem esses idosos e que veem os vovôs em um lar que tem o alimento, que tem a segurança, que tem o cuidado de saúde e que tudo isso só é possível graças às pessoas. Então, em resumo, muito obrigada. E essa gratidão, sim, também a Deus, né? Exato. Porque se o trabalho é realizado nessas instituições e que muitas pessoas, e aí eu ressalto os voluntários, né, que hoje a gente não está recebendo por conta da pandemia, mas tem muitas pessoas que vêm até o lar para estar com os idosos. Se isso acontece é porque existe uma sensibilização, existe a presença de Deus nessas pessoas e existe a presença de Deus nessas instituições que acolhem os idosos. Então, assim, a minha gratidão a Deus, a minha gratidão a você, Rosaura, que não tenho dúvida que foi inspiração de Deus para que você propôs essas lives, né, para as instituições, ao Paulo também, e assim, a gente até pede que nos ajude também a sermos transparentes, né, porque se há destinação para a nossa instituição, nós queremos que a população, aqueles que destinaram, que eles saibam também como nós utilizamos esses recursos. Então, assim, as portas estarão abertas após a pandemia, né, para que vocês também caminhem conosco e que os nossos idosos possam ser cada vez mais tratados com carinho, com respeito, com dignidade de ser humano. Então, agradeço imensamente a vocês. Bom, para finalizar, então, algumas questões. Primeiro, uma questão técnica, não é? Como é que se chega ao valor? Então, já se colocou ali como é que se chega ao valor, não é? Então, por exemplo, o contribuinte lá, ele tem X, tem R$1.000 de saldo de imposto a pagar. Se ele quiser parcelar este imposto, então, o primeiro cálculo que é feito é os 3% para o idoso e 3% para a criança. Este tem que ser recolhido até o dia 30 agora. O saldo que sobrar é que ele vai poder parcelar em até 8 vezes, dependendo do valor, não é? Então, uma maneira de convencer é o seguinte, a Rosaura já falou ali atrás que se ele tiver imposto a restituir e ele destinar a parte, porque ele tinha imposto calculado lá na sua declaração, ele vai vir corrigido pela Selic, que embora não esteja muito elevada, mas é um bom investimento. E se ele tiver imposto a pagar, o que ele pagar agora na destinação não vai incidir Selic, porque ele já vai pagar agora. Então, mais essas duas vantagens para que a gente possa convencer o contribuinte a destinar o máximo que for possível, não é? Então, aproveitemos esse período aí de pandemia em que as pessoas estão mais, digamos assim, com a mente e o coração mais abertos e vamos fazer a sua destinação. Por quê? Por todos esses motivos e porque os lares fazem um excelente trabalho e necessitam da nossa contribuição. Então, parabéns para vocês que fazem esse belo trabalho lá no Lar Vila Itagiba e em todos os outros. Rosaura, tu já sabe, já te falei várias vezes que tu é a mentora de tudo isso, continue firme e forte aí na busca dos objetivos.
e contem conosco, e nós também estamos fazendo essa divulgação para os profissionais da contabilidade que incentivem os seus clientes para que façam as doações. Juntos, chegaremos lá. Então, eu só tenho a agradecer também a oportunidade de estar a cada noite, né, conversando com pessoas do mais alto gabarito, de um coração incrível aí que a gente se emociona ao ouvir e ao conversar com vocês. Então, agradeço o privilégio de, lá em 2002, ter encontrado uma plaquinha que dizia educação fiscal e ter trazido para Santa Maria essa ideia. E desde então eu venho conquistando e recebendo o apoio tanto das administrações municipais, pelas quais eu já passei, mas também, principalmente, dos nossos professores nas escolas. E agora a gente comemora também que, nesse ano, a gente está com 4 instituições de ensino superior com projetos de educação fiscal. Então, a UFSM, a FAMES, a FADISMA e a UFM têm projetos de educação fiscal. Então, grandes ideias, né, Paula? A gente tem conversado com o Espaço Contábil, semana que vem a gente já tem mais outras atividades juntos, que a gente vai envolver cada vez mais os estudantes do ensino superior, e com certeza alguns projetos desses a gente está levando para as instituições, só buscando cada vez mais parcerias, porque eu acredito que é na parceria que a gente constrói uma relação bem melhor e que não fica pesado para ninguém se cada um fizer um pouquinho. Então, é dessa forma que eu agradeço. Não sei se vocês querem, irmã, falar mais alguma coisa. Tá tudo tranquilo? Que Deus nos abençoe. Isso. Então, que Deus assim, nos abençoe e nos proteja, né? Isso, com certeza. Se a gente for verificar ali, nós temos o nosso chat bombou hoje, né? Com várias pessoas participando, elogiando o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, e dessa forma eu parabenizo vocês por estarem aqui comigo, aceitarem, porque cada um de nós tem as suas atribuições e a gente está no horário, né? Já extrapolado na questão do home office aí, mas o importante, assim, é essa live, ela fica gravada no Facebook do Programa de Educação Fiscal, então podem ir lá, voltar, assistir, as outras também ficaram, compartilhem, chamem, e aí amanhã a gente tem essa conversa com o Conselho do Idoso e com o nosso secretário de Desenvolvimento Social, e na semana que vem a gente segue com o Criança e Adolescente. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Agradeço. Rosaura, sim? Depois, antes de tu encerrar, eu vi que entrou aqui um colega nosso, um contador de Porto Alegre, que ele é o coordenador de uma das comissões que cuida deste tema. Era a nossa antiga Comissão de Responsabilidade Social, que hoje tem um outro nome, e ele está lá de Porto Alegre nos assistindo. Então, para vocês verem como o nosso CRC tem um carinho muito grande por essa área e faz um trabalho enorme. Então, Gerson, parabéns pelo trabalho aí. Tem vários outros colegas aí de outros municípios, já há pouco entrou um de Pelotas, agora um outro aqui de outra cidade ali perto de Porto Alegre, não é? Então, todos nós sabemos desta nossa responsabilidade que nós temos, da importância desse tema e do que nós, como contadores, podemos fazer para as instituições, para os municípios. Então, parabéns a todos os contadores, todos os profissionais da contabilidade, parabéns às instituições que trabalham com crianças e com idosos, parabéns, Rosaura e Santa Maria, e muito obrigado. Eu, antes de finalizar, eu deixo um convite para que quem quiser conhecer um pouco mais o Lar Vila Itagiba, o trabalho que a gente realiza, neste momento pode nos acompanhar mais de perto pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook. A gente tem mostrado a rotina, algumas atividades que acontecem, até os cuidados, alguns cuidados que os idosos recebem. Que bom. Então, estamos fechando então a terceira noite, né? Como a irmã falou, com a proteção divina, graças a Deus, estamos agradecendo a cada um que esteve aqui conosco e convidando para que amanhã às 19 horas permaneçam com a gente novamente. Obrigada, então, pessoal. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.
Tchau. Amém. Vamos